Graça e paz a toda a igreja, amém? Posso ouvir um amém mais forte? Amém. Amém. Gostaria de convidar você a se levantar e agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos na casa dele em mais um domingo. Que bom é estarmos na casa do Senhor, que você se sinta fortalecido, se sinta abençoado e cheio da presença do Espírito Santo, amém? Amém. Então vamos conosco louvar ao Senhor com muita alegria no nosso coração. Nós bendizemos e louvamos aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Vamos lá. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar a igreja, reina em mim. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluias, que o Senhor Jesus reine aqui neste lugar e reine nas nossas vidas, amém? Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha. Declare que Ele é bom. Tu és bom, bom, tu és bom,
meu coração seja fogo a queimar, a voz a ecoar. Oh, minha, tu és bom 4 vezes. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, tu és bom, bom, oh. Tu és bom, bom. Rei do meu coração, seja o vento a soprar. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu não me deixarás. Declare que Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, Ele é bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom. Mais uma vez a igreja. Tu és bom, bom. Tu és bom, bom. Oh, todos juntos. Tu és bom, bom. Oh, tu és bom, bom. Oh, aleluias. O Senhor é bom. Amém? Pode se assentar, querido. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, graça e paz a toda a igreja. Hoje, irmãos, no primeiro domingo do mês de março, nós comemoramos o dia da esposa do pastor. Então, não poderíamos deixar passar em branco, né, essa homenagem para as mulheres que, pela graça de Deus, se colocaram submissas à vontade dele na execução de suas tarefas ao lado do seu esposo. Verdadeira companheira, não só na vida, mas também na fé. E aí eu queria convidar a irmã Eliane que viesse aqui, Juliana, pastor Rodrigo, pastor Ricardo também, que estivesse aqui conosco. Por favor. Irmãos, um dia importante, porque a esposa do pastor, ela é a ajudadora.
né? Ela está também ajudando o pastor na igreja, conduzindo o rebanho. De certa forma, ela também é usada pelo Senhor para isso. E eu queria ler aqui a palavra do Senhor em Gênesis 2:18. Não precisa abrir a sua Bíblia, não. O Senhor declarou o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. E nesse contexto aqui, irmãos, idônea quer dizer a pessoa que se adapta aos propósitos de Deus para o qual se destina. Então, pessoas que se dedicaram, colocaram suas vidas na presença de Deus, para que elas pudessem ajudar de alguma forma na obra, cooperar na obra. E eu vou falar da Juliana, porque ela é minha filha, e eu lembro, desde pequenininha, ela já dizia: papai, quando eu crescer eu quero cooperar na obra do Senhor. E a gente falava: mas o que você vai fazer? Ela falava: eu não sei, eu vou ser missionária na Índia. Falava assim, pequenininha, né? Nem sabia o que é, né? Ir para a Índia, né? Eu vou ser missionária na Europa, eu vou ser alguma coisa, mas eu quero ser usada pelo Senhor. Então, eu estou falando dela porque ela é minha filha e a gente conviveu esse tempo maravilhoso junto, né? E hoje ela está aqui pela graça do Senhor. E nós, irmãos, nas nossas profissões, nós temos pessoas que nos ajudam. Nossas esposas geralmente nos ajudam. O homem, para ser bem sucedido, ele às vezes tem que contar com a ajuda da esposa em casa. Mas nenhuma esposa é tão ligada ao trabalho do esposo como a do pastor. A do pastor é diferente, é um chamado. Ela está ligada ao trabalho do pastor constantemente, seja em casa, seja na igreja, ela está ligada ao trabalho do pastor. E eu escrevi aqui: a esposa do pastor é como qualquer outra esposa, irmão, que está aqui, uma auxiliadora, mas é alguém com a missão de acompanhar e cooperar com o seu marido no desempenho do serviço sagrado, para o qual ele foi chamado, sendo considerada muitas vezes como sua mão direita no ministério. Então, a esposa do pastor, ela tem um papel importante, a despeito de a gente às vezes não identificar isso, mas a esposa do pastor, ela tem um papel importante na vida do pastor. E essa tarefa de ser esposa de pastor, meus irmãos, não é apenas nobre, não. Ela é também repleta de dificuldades, pois ela precisa doar o seu coração para servir a Deus com seu marido e ajudar o esposo a cuidar do rebanho. Ela tem que muitas vezes abrir mão de muitas coisas para ajudar o marido em prol do rebanho, em prol da igreja. Exige dela o quê? Maturidade, devoção, abrir mão do tempo, dos sonhos, ter paciência e muito discernimento para acompanhar seu marido na jornada da fé e renunciar muitas vezes a muitas coisas que às vezes ela não gostaria de renunciar. Mas ela tem um chamado, então ela vai renunciar em prol do reino. Não menosprezando nenhuma outra esposa, mas a esposa de pastor precisa, antes de tudo, ser submissa à vontade de Deus e incansável na execução de suas tarefas ao lado do seu esposo. Então, a esposa de pastor, ela precisa estar sempre disposta, ter sempre disposição para poder estar ajudando, amparando, auxiliando, segurando as crianças lá no quarto para o pastor ir orar, o pastor fazer a live, né? Ela tem que estar sempre colocando a comida na hora certa, para o pastor poder ter os horários dele também. Enfim, é uma missão nobre, meus irmãos. Ela também tem a responsabilidade de fortalecer o ministério do marido, e lembrando sempre de que Deus está com ele. É vocês. É para vocês, irmãos. Tá? Um trabalho nobre que vocês pediram para Deus, né? Eu lembro da Juliana,
de criança, a irmã também deve ter seguido o mesmo caminho, né? Pediu a Deus para que Deus pudesse abrir essa porta para que vocês pudessem estar servindo a Deus também, junto com os esposos de vocês. E aí, meus irmãos, como eu disse, não é uma tarefa fácil. Elas precisam de oração. As esposas de pastor, a despeito de que a gente às vezes não lembra desse detalhe, precisa da oração da igreja. Estejam orando, meus irmãos, para que o Senhor possa fortalecê-las. E fortalecendo-as, elas também fortalecem os pastores, e os pastores também fortalecem a igreja. Então é uma corrente. Não esqueçam de orar pelas esposas dos pastores. Eu faço um pedido aqui em nome de Jesus. Queria chamar o pessoal da intercessão. Tem alguém da intercessão aqui? Queria chamar a irmã Dulce, a irmã Nadir, que sobe aqui, por favor. Tem mais alguém da intercessão? Ronaldo. Isso, Vilma. Por favor, vamos estar orando pelos pastores, pela esposa dos pastores aqui. Isso, a irmã Jussara, a irmã Adriana, esteja aqui. Vamos orar ao Senhor. Vamos entregar a vida delas ao Senhor e vamos estar orando. Senhor nosso Deus, querido Pai, na Tua presença, Senhor, estamos aqui porque o Senhor permitiu. Mais uma vez, Senhor, com vida, com saúde, e especialmente, Pai, o Senhor me colocou aqui para mim agradecer, Senhor, pela vida dessas amadas irmãs lindas, maravilhosas, que o Senhor preparou, Pai, para que elas estivessem ao lado dos nossos pastores, amando, cuidando, dando para eles aquilo que eles for necessário, Pai. E que o Senhor, com o teu amor, com a tua imensa bondade, cubra elas, Pai, para que elas possam estar sempre firmes, fortes, confiantes naquilo que só o Senhor pode todas as coisas. Muito obrigada, Senhor, pela vida da Eliane, obrigada pela vida da Ju, que o Senhor tenha abençoado elas. São uma serva, Senhor, tão incansável no seu trabalho, Pai. E que o Senhor possa estar dando a elas, Pai, toda a sabedoria, todo o cuidado que for necessário, Pai, para que elas possam também cuidar, Senhor, bem dos nossos pastores, Senhor. Sei que a vida não é fácil, muitas vezes eles têm que até deixar, Senhor, dos momentos bons de ficar junto para poder servir o Senhor. E elas, com paciência, elas estão entendendo, Pai, que é o dever delas e dos teus esposos, Senhor. Muito obrigada pela vida de cada uma delas. Peço também pela vida do pastor Rodrigo, pela vida do pastor Ricardo, que eles também cuidem bem das tuas esposas, Senhor. É o que eu te peço e oro, agradecida em nome de Jesus, com o perdão dos meus pecados. Amém. Amém. Obrigado, irmã Dulce. E eu queria agora, irmãos, a nossa igreja ela tem um costume, pode ficar por aqui ainda, irmãos. A nossa igreja tem um costume de dar uma lembrancinha para cada uma das esposas de pastor, né? E agora, então, eu queria passar a mão da Jussara. Jussara, por favor. Da Eliane e da Juliana. Nós vamos entregar uma pequena lembrança aqui, em nome da Igreja Batista em Vila Diva, para as esposas dos pastores. Amém, irmãos? Deus seja louvado pela vida delas. E que você continue orando por elas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplaudo a Jesus mais uma vez. Glória a Deus pela vida das esposas, que não é fácil. Para aguentar eu e o Ricardo, né, Ricardo? Meu Deus do céu, só uma unção dobrada sobre essas mulheres. Amados, deixa eu passar algumas comunicações da nossa igreja.
tá bom? Primeira delas é a Semana da Compaixão. Nós temos esse trabalho mensalmente, incentivando os irmãos a trazer 1 quilo de alimento, tá bom? É um trabalho muito bonito que a nossa igreja faz, que você pode participar trazendo alimentos, tá bom? No próximo domingo ou durante a semana, deixando aqui na cozinha com o Rafael, funcionário, ou fazendo o Pix, aquilo que for melhor, mas sempre lembrando os irmãos de mandar um comprovante para nós, para o tesoureiro encaminhar esse valor para a compra das cestas básicas, tá bom? Nós contamos com a ajuda dos irmãos. Próximo recado é falando da nossa campanha da caixa d'água, tá? Nós avisamos aos irmãos recentemente que houve esse incidente, né, da quebra das caixas d'água, e pensando nesse imprevisto que nós tivemos financeiramente, precisamos da ajuda dos irmãos, tá bom? Nós lançamos esta campanha de manhã, é uma campanha financeira, tá? E nós, por conta disso, temos alguns carnezinhos para facilitar aos irmãos. Por que nós fizemos uns carnês? Porque alguns irmãos me perguntaram, pastor, qual o valor que eu posso ajudar? Pastor, como eu posso ajudar? Então, aqui, nós estamos só facilitando, né, essa mobilização dos irmãos. Então, na saída, depois, quando acabar o culto, você pode pegar com a equipe da recepção, que estão lá de camiseta preta, com o logo da igreja, você pode pegar esse carnezinho. São 10 parcelas. Você pode ajudar com R$50 ou com R$100. Tá bom, meus irmãos? Então, eu peço a ajuda dos irmãos nesse sentido. Pastor, se eu pegar o carnê e quiser pagar tudo de uma vez, que Deus multiplique e te abençoe. Pastor, eu não tenho esse valor, mas eu quero ajudar a igreja. Pode ajudar aquilo que Deus colocar no seu coração, tá bom? O carnezinho é só para dar um direcionamento, para você lembrar desse compromisso de nos ajudar, tá bom? Porque esse valor, ele precisa recompor o caixa da nossa igreja, tá? Então, a gente conta com os irmãos. Uma outra ação que nós vamos fazer em prol disso é a venda de almoço. Uma vez por mês, nós vamos vender almoço aqui, né? A Adriana, que é líder desse trabalho da cozinha, juntamente com a sua equipe, vai preparar um almoço. O almoço desse mês de março, cardápio é frango assado. Mas aí eu vou falar o que eu falei de manhã, né? Não é o frango inteiro, tá bom? É só um pedaço do frango. Senão muita gente fala assim, nossa, pastor, R$25 está muito barato esse frango assado, né? Então, nem na padaria a gente consegue um frango assado desse valor. Então, um pedaço do frango. Quem sabe seja a coxa, seja a asa, alguma coisa assim, mas é para colaboração dessa campanha, tá bom? Vai feijão, vai arroz, vai salada. Tenho certeza que você vai se deliciar, tá bom, meus queridos? Você pode fazer o seu pedido, isso é muito importante, na equipe lá da recepção também, não esqueça, porque a gente precisa fazer a quantidade certa, tá bom? Então, por favor, fique atento a isso, a esse detalhe de você fazer a sua reserva. Pastor, para quando é esse almoço? Nós vamos fazer no dia 19, estou olhando aqui no meu calendário, dia 19 é um domingo, tá bom? Então, nós vamos estar vendendo esse almoço, você pode fazer a sua reserva para que as irmãs possam preparar a quantidade certa, nem menos e nem mais, tá bom? Tudo isso, meus irmãos, para a gente caminhar como igreja. Vocês sabem que a gente precisa, né, de dinheiro para fazer tudo aqui. Acabei de fazer uma reunião com a liderança da nossa igreja, com os líderes de ministérios, justamente para falar de desafios que a nossa igreja tem, e precisamos de dinheiro. E eu só tenho os irmãos para poder fazer esse desafio, tá bom? Então, participe, faça parte disso, e tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Amém, meus irmãos? O outro recadinho é falando da nossa campanha de jejum e oração. De manhã, nós estamos ministrando essa mensagem no livro de Mateus, mas à noite é bom reforçar que
essa próxima semana que vai entrar é de carne branca, frango e peixe, tá bom? Então amanhã, segunda-feira, até o próximo domingo, nós vamos fazer o jejum de carne branca, tá bom? Só para eu ter uma ideia aqui, para quem foi difícil o café ou refrigerante? Olha, bastante gente, né? Cafezinho aí, né? Quem não toma um cafezinho, né? Quem não toma café? Algumas pessoas. Mas a maioria toma. E como é difícil, né, irmãos? Refrigerante também, né? Hoje eu fui almoçar lá no shopping. O pastor também almoça no shopping, tá bom? Às vezes. Aí eu fui almoçar lá no shopping com a minha família. E aí, adivinha? Calma, eu não tomei refrigerante. Me deu vontade. Aí eu falei, meu Deus, a boca chega até borbulhar assim, né? A Lívia tomando refrigerante do meu lado. Eu olhando para ela, olhando para o copo dela. O Felipe, mas eu e a Ju, nós não tomamos. Porque o jejum é até o final do dia, né? Tem aqui, de manhã é um grupo de irmãos, nós oramos, consagramos ao Senhor. Mas à noite também é um grupo de irmãos, né? Então, pelo menos da minha família, o meu e da minha esposa, nós vamos até o final da noite. E eu queria orar com os irmãos, tá bom? Consagrando esse momento ao Senhor. Se você não fez o jejum dessa semana, ou se começou e esqueceu, né? Então, se comprometa a partir de amanhã a fazer esse jejum, tá bom? Jejum, meus irmãos, você sabe que é um desafio para nós, porque ele nos leva a ter mais sensibilidade da parte de Deus, né? Estarmos em comunhão com o Senhor. Um versículo que Jesus mesmo disse, que eu sempre falo para os irmãos, que é tão importante. Jesus disse para eles, né, os discípulos, que aquela casta de demônios não saía sem jejum e oração. Então, isso fica aí, uma sinalização para nós, que por mais que a gente ore, haverá momentos que eu e você precisamos jejuar, tá bom? E a nossa igreja já tem esse hábito, né? Cada ano a gente faz diferente, tem ano que a gente faz uma semana de jejum, tem ano que a gente faz 21 dias de jejum, tem ano que a gente faz, recentemente nós fizemos um dia, né, por mês de jejum, e agora nós estamos nessa campanha de 40 dias. Aliado a isso, você pode ler a palavra de Deus. Estamos também com esse desafio de ler a Bíblia, ela toda em um ano, tá bom? Então, se você está atrasado na sua leitura, então recomece, faça algum jeito aí, leia os 4 capítulos e mais um atrasado, e até o final do ano você vai colocar em dia a sua leitura. Isso é muito importante para a gente crescer espiritualmente. Muitas pessoas falam, pastor, não está acontecendo nada na minha vida. Começa a jejuar, começa a orar mais, começa a ler a palavra, você vai ver quanta coisa vai acontecer na tua vida. Amém, igreja? Último recado, falando sobre a célula dos jovens, né? Está aí, eu só não consigo enxergar a data aqui, é dia 10. Dia 10, nós temos aí a célula dos jovens, eles estão fazendo uma vez por mês. Então, você que é jovem, igual eu, tá bom? Então, participe, converse aí com todo o pessoal. Vai ser lá na casa do Wellington, né, da Nathalie. Então, converse com eles para pegar o endereço. Tem o Jô, a Lusitânia também, o Alexandre que está lá, o Murilo, tá bom? Então, nós temos aí uma turminha boa se envolvendo nesse trabalho, tá? Nós contamos com a sua participação. Esses eram os avisos. Nós vamos orar pelas crianças, tá bom? Chamar toda essa garotada linda, abençoada por Deus, para nós orarmos pela vida deles. Pode vir aqui crianças, quem está lá como voluntário hoje da aula. Queria dizer, enquanto eles estão vindo, se você quer ajudar nesse ministério, tá bom? Participe. Fale com a irmã Andréia, né, que está aqui subindo por último. Converse com ela para você fazer parte desse trabalho
tão lindo. Quando eu comecei a servir a Deus, na igreja, eu comecei a servir no ministério infantil. Dava aula, fui muito abençoado. E hoje eu fico pensando, né? Quantas delas, claro, elas vão ter a vida, vão fazer suas escolhas profissionais, mas quantas delas também vão ser homens e mulheres de Deus, pela sementinha que está sendo plantada no coração delas, né? Já são homens e mulheres de Deus, mas eu digo na fase adulta. Então, tudo é uma questão de semear, plantar, e nós precisamos fazer isso desde lá do ministério infantil, né? Que é muito importante, que o Senhor recompense, né? A ajuda, a esse serviço voluntário que as irmãos também fazem nesse trabalho. Vamos orar? Então, estenda suas mãos para nós abençoarmos essas crianças. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, em Tua presença que estamos nesta noite, queremos abençoar a vida de cada criança, Pai, que aqui está, as que não puderam vir, que são filhos e filhas de irmãos de nossa igreja. Que o Senhor abençoe a vida de cada uma delas, Pai. Toma elas nas Tuas mãos, livrando, protegendo elas de todo o mal. Que cada semente que for plantada em seus corações, através da palavra de Deus, possa dar frutos na vida delas, Pai. Que a partir dessa fase de suas vidas, elas já possam fazer a diferença no lar, na escolinha, junto com os amigos, aonde elas estiverem, que elas possam levar o amor de Jesus, porque nós cremos que é isso que tem sido ensinado aqui na nossa igreja para a vida delas. Que o Senhor também estenda essas bênçãos sobre o lar delas, sobre os pais, sobre os avós, sobre os seus familiares. Cuida de cada um que aqui está representando a sua família. Abençoa também os voluntários, Pai, que se dedicam neste trabalho. Que o Senhor também possa recompensar o esforço e a dedicação de cada um deles. Que eles continuem fazendo todo esse trabalho com amor, com alegria e com dedicação. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe crianças, irmãos voluntários. Nós queremos conhecer, se porventura tem alguém nos visitando pela primeira vez. Tem alguém nos visitando? Lá atrás, do meu lado direito, casal jovem, Deus abençoe. Obrigado pela sua presença, tá bom? Muito feliz de vocês estarem aqui. Vamos aplaudir a Jesus pela vida deles. Tem mais alguém? Fernando e a esposa já estão vindo aí, já é de casa, né? Que Deus abençoe. Estou feliz de vocês estarem aqui, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Amados, continuando aqui na presença de Deus, eu quero, nesse momento, compartilhar um texto da palavra referente ao dízimo e à oferta, tá bom? Também faz parte do nosso culto a Deus, que é um momento de adoração. Em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 14, diz assim: mas quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo, escute isso, tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem de suas mãos. Então, esse momento de dízimos e ofertas é um reconhecimento, como Davi fez aqui, né? Esta é uma oração. Ele reconheceu que tudo veio das mãos de Deus. Hoje, nós não vamos pensar diferente. Nós, com certeza, reconhecemos que aquilo que nós temos veio das mãos de Deus. Deus abençoou o nosso lar, a nossa família, as nossas finanças, porque Deus nos dá. Você tem saúde, você trabalha, você tem lá o seu benefício, porque você conseguiu isso com o tempo, enfim. Tudo também, né, requer do nosso esforço. Mas eu creio muito, assim como essa palavra, que também Deus nos dá todas as coisas. E esse momento de dízimo é um momento da gente consagrar a Deus, né, uma parte daquilo que Ele tem nos dado. Então, nesse momento, nós vamos orar, agradecer a Deus, lembrando os irmãos que nós temos formas de
você dizimar, você ofertar, envelope, a transferência bancária. Lá atrás, irmãos da diretoria estão com a maquininha, você pode passar seu cartão. Nós temos o Pix também. Tudo isso para facilitar e ser melhor para você ter esse momento, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos orar a Deus e agradecer por esse momento. Pai amado, em nome de Jesus, mais uma vez em Tua presença, agradecemos ao Senhor pelos dízimos e pelas ofertas. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade, o privilégio que o Senhor nos dá de entregar aquilo que o Senhor tem dado para nós, nesta parte financeira. Nós separamos, nós reservamos uma parte daquilo que veio das Tuas mãos. Nós cremos que o Senhor tem nos dado a provisão, a multiplicação de todas as coisas, Deus. Reconhecemos, como nós acabamos de cantar, que Tu és bom e o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Se porventura, Pai, alguém que está aqui, que ainda não desfrutou dessa bondade do Senhor, que a partir de hoje haja multiplicação nesse lar, nesta família, na vida financeira, de repente deste irmão, desta irmã, o Senhor possa derramar bênçãos sem medidas, e assim todo o seu povo possa ter este privilégio de entregar os dízimos e as ofertas, porque também é um momento de adoração, é um momento em que nós reconhecemos que o Senhor está abençoando as nossas vidas e os nossos lares. Abençoa a nossa igreja na administração desses recursos. Dá-nos, ó Deus, sabedoria para que nós possamos fazer o que é necessário com os recursos que o Senhor tem colocado em nossas mãos, com responsabilidade e com compromisso na Tua obra. Obrigado por esse momento, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé. E antes de você trazer o seu dízimo ou o seu pedido de oração, queria fazer um pedido para você. Vamos ficar todo mundo de pé? E você cumprimentar, tá bom? Cumprimentar 2, 3, 20, 10 pessoas que está aí próximo de você, tá bom? Então antes de você entregar seu dízimo, saia do seu lugar. Ainda vocês estão parados? Pode sair do seu lugar, vamos adorar a Deus e cumprimenta aí quem está do seu lado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre, sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
exaltado para sempre seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Em breve Jesus voltará. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Aleluia. As minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater, é só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos cantar. Maranata, Maranata. As lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Que eu vou abrir pra você entrar. É só bater, é só bater que eu vou abrir pra você estou só te esperando. Vem, vamos cantar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos cantar. Maranata, Maranata. Direto. Tem fogo nos olhos. Eu não imagina que era lindo assim. Que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imagino
pode morar aqui, pode morar, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. A igreja, mas a igreja será num piscar de olhos, acontecerá, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Tem fogo, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar. Coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Maranata, a hora vem nos cantar. Maranata, Aleluia. Deus seja louvado. Quantos estão preparados para a volta do Senhor? Aleluia. Nós temos que ser uma igreja que está pronta para o arrebatamento. A palavra de Deus, ela declara isso. Ela fala que Jesus vai voltar. Mas pastor, o que eu faço enquanto Jesus não volta? O Espírito Santo colocou no meu coração esse texto aqui, ó. Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, escute isso, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E aí continua dizendo, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da minha fé. Amém, irmãos? É isso que a gente tem que fazer. É continuar perseverando no caminho do Senhor, né? É orando, é lendo a palavra, é vindo na igreja, é jejuando, é servindo no ministério, é fazendo a obra de Deus. É dessa forma que a gente aguarda o arrebatamento. Não é vivendo de qualquer jeito, porque de fato Jesus vai vir buscar a sua noiva, e nós somos a noiva de Cristo, né? No dia do casamento a gente pode pensar assim: será que a noiva iria se vestir de qualquer jeito? Claro que não. Será que a noiva viria descabelada? Claro que não. Ela pode ficar isso depois, quando acorda lá com o marido dela, né? Mas no dia do casamento, ela está lá prontinha, né? Para fazer os seus votos, a sua aliança com o seu marido. E o noivo também, né? O noivo tem que estar arrumadinho. Aluga terno ou compra terno, põe um sapato novo, vem bonito para o dia do casamento. Nós também, igreja, temos que nos preparar. Nós também temos que nos preparar. Esse é o tempo de preparação. Pense nisso. Esse é o tempo de nós nos prepararmos para viver a eternidade com Deus. É agora, não é amanhã, não é depois, porque nós não sabemos o dia da volta de Jesus. Nós não sabemos.
estamos vendo sinais da volta de Cristo, né? Você vê aí as reportagens, você vê o que está acontecendo no mundo, você vê os valores invertidos, né? E as pessoas contrariando a palavra de Deus. Então você vê sinais. Nós não sabemos o dia da volta de Jesus, mas nós devemos estar preparados para este arrebatamento. E aí esse versículo fala muito disso, né? Portanto também, nós que estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo aquilo que nos atrapalha. Deus já está falando com você aqui. Você crê nisso? Diga amém. A gente tem que se livrar de tudo que, sabe, está impedindo aí a gente de, sabe, morar na eternidade com Deus. E aqui fala, né? Corramos com perseverança esta corrida. Tem começo, meio e fim. O fim é a volta de Jesus. Nós estamos nessa corrida. Sabe, e às vezes, irmãos, não sei para você, mas as lutas são grandes, né? Para algumas pessoas, que elas chegam a pensar: eu acho que eu vou desistir. Eu acho que eu vou parar porque, sabe, a minha luta tem sido tão grande, alguém pode dizer. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. Que não importa as suas lutas, há algo maior preparado para você na eternidade. Amém, queridos? Há algo maior preparado para mim, para você, meu irmão, minha irmã, querida igreja. Então vamos continuar perseverando na presença de Deus. Você pode abaixar sua cabeça, fechar seus olhos. Vamos orar, vamos falar com Deus agora, mais uma vez. Vai falando com o Senhor, vai consertando a tua vida, vai colocando diante de Deus o que precisa ser ajustado. Vai pedindo forças para o Senhor. Talvez você já está desgastado, enfraquecido. Eu não sei qual é a sua realidade aqui nessa noite, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus está aqui neste lugar para renovar o nosso coração essa noite, para que a gente continue perseverando nesta caminhada, porque este grande dia que Jesus voltar, eu e você estaremos lá quando a trombeta soar. O Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós aqui estamos, Senhor, reunidos nesta noite, diante de uma noite de ceia do Senhor, diante de um tempo de alinhamento com a Tua Palavra, diante de comunhão com nossos irmãos, para dizer ao Senhor: nos ajuda nesta caminhada, Senhor. Quantos de nós às vezes somos afrontados no trabalho, até mesmo na família? Quantas pessoas passam por lutas e dificuldades, Pai, que elas chegam até mesmo a pensar: ah, não dá mais, estou cansado, chega para mim. Mas eu quero te dizer nesta noite, o Senhor está falando através do Espírito de Deus para você: continue, continue, continue perseverando, porque você vai alcançar a tua coroa. Quando a trombeta soar, Jesus vai chamar o teu nome naquele grande dia e dizer para você: filho amado, filha minha, receba por herança o reino que está preparado para você. Aleluia! Continue perseverando, queridos. Continue firme nos caminhos do Senhor. Continue aí fazendo a vontade de Deus. Vai ajustando a tua vida, vai arrumando o que precisa, vai renovando o teu coração na presença de Deus, com a palavra, com a oração. Vai pedindo a Deus: Deus, me capacita. Deus, derrama uma unção nova na minha vida, no meu coração. Espírito Santo de Deus, traz a paixão no meu coração novamente. Porque quantas pessoas também às vezes se sentem frias. Quantas pessoas perderam o seu primeiro amor. Quantas pessoas abriram mão. E às vezes você está aqui até fazendo esforço para continuar. Mas eu quero dizer para você que talvez você não precisa fazer força. Você só precisa se render a Jesus. Você não precisa fazer pelo teu braço, na tua força, mas você só precisa se entregar a Jesus. Você só precisa dar o coração teu a Ele.
Você só precisa dizer: Deus, Jesus, a partir de hoje, tudo que é meu, tudo que eu tenho é teu. E Ele vai começar a governar como Ele precisa na tua vida. E você com certeza vai continuar caminhando essa caminhada cristã. Ela vai ser mais leve, porque Jesus mesmo disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não quer colocar mais um fardo, muito pelo contrário, Ele quer tirar dos teus ombros. E eu creio que Deus, Jesus, nesta noite já está tirando fardos de ombros cansados. Jesus já está tirando o cansaço dos teus ombros, de você dizer: eu não aguento mais, já não estou mais caminhando, eu estou me arrastando. Esta palavra é para você que entrou aqui com esse pensamento no teu coração. Jesus está tirando os fardos dos teus ombros, porque Ele mesmo prometeu, através da sua palavra: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor está aliviando os fardos do teu coração, os fardos dos teus ombros. Sinta a presença de Deus aí onde você está. Continue na presença do Senhor. Continue na presença do Senhor. E com certeza até o final desse culto Ele vai abençoar as nossas vidas mais do que já estamos sendo abençoados. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Vamos cantar, vamos adorar a Deus. Erga a tua voz. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá. Aleluia. Pai, agora nós vamos receber a tua palavra. Nós vamos ouvir o recado do Senhor. Já ouvimos bastante coisa, eu creio que o Senhor já falou com muitos que estão aqui, mas continua falando conosco através da sua palavra, Deus. Ela vai ser aberta e vai ser lida. E esta palavra, ela transforma corações, ela transforma vidas. E que a gente não saia do mesmo jeito que a gente entrou, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe cada um de nós que estamos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Falei 12, mas é o 13, tá? Está bem distante aí. Capítulo 13, a partir do verso 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, e toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu a darei a você. Então Abraão mudou seu acampamento
e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Amém, igreja? Pode se assentar, por favor. Eu quero falar com os irmãos nesta noite. Qual é a direção dos seus olhos? Qual é a direção dos seus olhos? Nessa vida que você está vivendo, no contexto que você vive, familiar, profissional, de igreja, para onde você está olhando? Porque dependendo de para onde você olhar, isso vai abençoar a sua vida, ou, contrário de bênção, é maldição. Uma vez que a gente ouve a voz de Deus e busca viver alinhado com a vontade do Senhor, nós somos abençoados. Em contrapartida, se os nossos olhos não estiver voltados para Deus, ou para essas coisas da terra, ou para os homens que estão ao nosso redor, com certeza há um grande perigo nisso e nós podemos fracassar, tropeçar, cair e de repente nem mesmo levantar, dependendo da direção que você está olhando, ou para a pessoa que você está olhando. Quantos aqui, às vezes, estavam certos no seu coração de que este era o caminho, de que esta era a decisão, só que lá na frente perceberam que não era isto que era para ser feito. Eu acho que a maioria já passou por isso. Escolhas, decisões erradas na nossa vida. E tudo isso dependendo para onde você estava olhando. Quantos de nós, muitas vezes, nos perdemos na nossa caminhada porque esquecemos de olhar para Deus e olhamos para homens que são falhos. Nós somos falhos, nós erramos, a gente decepciona pessoas. Abrindo um parênteses aqui, imagine você, Ló, nesse caso, o próprio sobrinho de Abraão, decepcionando ele. Abraão, talvez, no pensamento dele, os sentimentos dele, era que Ló iria acompanhar ele pelo resto de sua vida. Poxa, é meu sobrinho. Ele saiu lá de Ur dos Caldeus comigo. Os irmãos se recordam e lembram, se a gente voltar um pouquinho mais aqui a Bíblia, no capítulo 11, nós vamos ver que Abraão, ele deixou a sua terra, ele saiu lá de Ur dos Caldeus, junto com sua esposa e com Ló. Então, imagine você, Abraão ali, já tendo aquela experiência de ouvir a Deus, de saber que Deus tinha falado com ele, de que Deus tinha planos na vida dele, e Ló e toda a sua família, parentes mais próximos, a esposa, foram com Abraão para outro lugar. Mas aqui nesse contexto, nós vemos que, principalmente no capítulo 13, Ló, ele deixou de acompanhar Abraão. Vou falar Abraão para não falar Abrão, que até aqui o nome dele não tinha sido mudado. E aí, então, Abraão, ele, por tomar esta decisão de olhar para o lugar certo, para a direção certa, nós vemos na história dele que ele foi um homem muito abençoado, que ele foi uma pessoa que se submeteu à vontade de Deus por ir na direção que Deus queria. Então, meus irmãos, se nós queremos viver uma vida que realmente é abençoada, e acredite nisso, Deus quer abençoar as nossas vidas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é porque você passa por problemas, não quer dizer que você não é uma pessoa abençoada, tá? Isso aí tem que ficar claro para nós. Porque às vezes
alguém fica desempregado, Deus não está me abençoando. Não, nada disso. Talvez Deus está só provando o seu coração. Olha, aconteceu esse imprevisto na minha família, eu não sou uma pessoa abençoada. Nada disso. Muito pelo contrário. Às vezes uma situação inesperada lá na tua família é para você conhecer um pouquinho mais a Deus, como aconteceu na vida de Jó. Que ele não deixou de ser abençoado por Deus, por suas dificuldades. Muito pelo contrário. Ele passou o que passou, justamente para que ele pudesse conhecer um pouquinho mais a Deus. Foi isso que ele declarou lá no livro, no final do livro de Jó. Antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora eu conheço o Senhor de contigo andar. Então, se a gente pensar, uma pessoa que passa por problemas, por uma enfermidade, por um desemprego, por um problema na família, Deus não está presente, nós estamos trazendo um ensino equivocado da palavra de Deus. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele passou por problemas. Qual foi o problema de Jesus? Ele foi perseguido, ele foi traído, ele foi maltratado, principalmente ali no finalzinho, da sua vida, antes dele morrer. Ele foi crucificado. Então Jesus também teve os seus problemas. E é por isso que ele entende e conhece e sabe dos nossos problemas. Agora, voltando aqui para esse texto, nós vamos entender que Abraão, ele olhou para a direção certa e ele foi abençoado por Deus. Quantos querem ser abençoados por Deus aqui, queridos? Se você quer ser, se nós queremos ser pessoas abençoadas pelo Senhor, nós precisamos olhar para a direção certa. E eu quero te dizer que talvez você possa estar olhando para uma direção errada. Talvez você analise a sua vida e você pense assim, olha pastor, de fato, eu não estou prosperando, eu não estou caminhando, eu não estou progredindo na minha vida, porque talvez até hoje eu olhei para a direção errada. Mas se ao contrário também for, se você está certo, convicto de que Deus te deu essa direção, então a minha palavra para você também é: continue olhando para a direção certa. Amém, meus irmãos? Foi assim que Deus tratou na vida de Abraão. E é assim também que Deus, eu creio que nesses poucos minutos, quer tratar no meu e no seu coração. Agora, nós vemos aqui que Deus, ele fala para Abraão, no verso 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Que desespero para Abraão. Mas aí vem o Senhor e fala, de onde você está? Olhe para o norte. Olha para cá. É para olhar mesmo. Então vamos de olhar, O texto está falando que Ló, sobrinho de Abraão, se separou dele. Quem aqui não ficaria triste se alguém da sua família se separasse de você? Mas aí vem o Senhor dizendo, de onde você está? Espera aí, Abraão. Não olha para a esquerda nem para a direita. Da onde você está? Na humilhação que você está, na decepção que você está, olha para o norte. Mesmo naquele momento de tristeza de Abraão, estou falando de Abraão aqui, uma pessoa que tinha sentimento pelo seu sobrinho, tá bom? Então mesmo naquele momento de separação, de dor, de angústia, de sofrimento, Deus fala para Abraão, olha para o norte. Deus, mesmo nas nossas aflições, Ele sempre quer nos dar uma direção, amém, igreja? Mesmo nos momentos em que nós estamos passando por angústias, por problemas, Deus está dizendo para nós, olha para o norte. Olha para uma direção que eu tenho para você. Sabe por quê, meus irmãos? Às vezes, nós passamos situações e ficamos assim, e agora? O que eu faço?
Não sei se você já passou por isso, mas quando a gente passa por um problema, a gente fica desesperado. E agora? Qual a decisão que eu tomo? Vou para cá, vou para lá, eu volto, eu recuo, eu vou para frente, eu dou um passo, eu tomo essa decisão. A gente fica tão maluco que às vezes a gente pode se precipitar sem a direção de Deus e tomar as decisões erradas. Mas aqui, Deus, ele sabia que Abraão, ele precisava de uma direção. E eu quero dizer para você, Deus, ele sabe do nosso coração, escute isso. E ele sabe a direção que você precisa na tua vida, amém, igreja? Ele sabe. A gente acha que sabe a nossa direção. A gente acha. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. A gente se acha o sabidão de tudo. Não, é por aqui. Não, eu vou fazer isso. Não, ó, é isso aqui. Só que muitas vezes a gente pode tropeçar. Mas quando nós voltamos aqui para a palavra de Deus, nós vamos ver que Abraão, ele fez o certo. Ele não olhou nem para a esquerda, nem para a direita, nem para trás, mas ele olhou para a direção que Deus tinha para a sua vida. Amém, igreja? O que eu quero dizer com isso? Que quando nós olhamos na direção certa, nós devemos deixar a mediocridade de lado. Por quê, meus irmãos? Mediocridade. Porque Deus sempre tem algo maior para nós. Deus tem sempre planos maiores. E às vezes a gente fica lá na mediocridade do nosso problema. Nós vamos nos recuando, nós vamos nos afastando de todos e de todos. Ou seja, nós estamos dizendo para Deus que a mediocridade do nosso problema é maior que a vontade dEle. Amém, irmãos? Só que nessa noite você precisa entender que é o contrário. Que Deus, Ele tem algo muito maior para mim e para você. Que a gente se perde às vezes, sabe? Olha para um lado, olha para pessoas, olha para isso, olha para aquilo, olha o que está acontecendo. Mas Deus disse a Abraão, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda esta terra, escute isso, toda esta terra que você está olhando vai ser sua. Deus estava dizendo, Abraão, o que você perdeu não é nada perto do que eu vou te dar. Quando eu falo sobre mediocridade, meus irmãos, é às vezes isso. A gente acha que perdeu alguma coisa, mas Deus muitas vezes está dando algo maior para mim e para você, amém, meus irmãos? A gente precisa entender isso, que se Deus permite, talvez, algumas perdas, e elas não são fáceis, de repente aqui, né, pessoas perderam N coisas na sua vida, eu sei, não é fácil, mas eu sei de um Deus, que ainda que olhe para você e veja o que você perdeu, Ele tem mais para te dar na tua vida, amém, querido? Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? A gente precisa olhar para esse texto e a gente se colocar no lugar de Abraão, aonde Deus está dizendo, levanta os teus olhos, levanta a tua cabeça, sabe? Porque os problemas às vezes fazem a gente olhar para o chão. Às vezes os problemas faz a gente fazer que nem aquele animal que coloca a cabeça debaixo da terra. Qual é aquele animal? Hã? Vamos, gente, qual é esse animal? Eu já sabia, só para vocês falarem. Avestruz. E ele coloca mesmo, é? Eu nunca vi, eu só vi em desenho. Coloca mesmo assim em terra. Olha, que interessante. Mas veja só, a gente às vezes coloca a cabeça lá na terra, no problema. Se afunda lá, na mediocridade dos nossos problemas, respeitando, claro, o problema e a dor de cada um. Mas querido, você veio aqui essa noite para você ouvir que existe um Deus na tua vida que é maior que esta mediocridade de problema que você está vivendo, que você tem um Deus que pode fazer você enxergar coisas muito maiores
do que você só está enxergando agora, amém, igreja? Olhar para a direção certa nos ajuda a gente olhar o futuro, sabe? Que às vezes tem problema que a gente não enxerga nem o dia de amanhã, pior o futuro. Às vezes você está roendo a unha falando assim, ai meu Deus, que vai ser amanhã, que vai ser semana que vem. Às vezes não tem nem mais unha, está carne viva aí o teu dedo. E agora, como vai ser? A ansiedade te consumindo. Mas a palavra de Deus, ela nos fala, Jesus mesmo disse, não andeis ansiosos com coisa alguma. Amém, igreja? Quando a gente começa a enxergar a direção de Deus, toda essa ansiedade, ela começa a sair do nosso coração. Porque a gente começa a enxergar que Deus está no controle das coisas. Sem, em detalhes, porque é que muitas pessoas vivem a ansiedade, tirando as questões clínicas, enfim, há uma série de coisas. Falei, não vou entrar em detalhes. Mas para alguns, por que a ansiedade toma conta do seu coração? Porque talvez elas estão dirigindo a vida como elas querem. Então vai ter medo mesmo. Mas a palavra do Senhor, ela diz que nós devemos lançar como uma rede, todas as nossas preocupações diante do Senhor. E foi isso que Abraão fez. Abraão, toda esta terra que você está vendo, está aqui no texto. Toda esta terra que você está vendo, eu vou te dar, Abraão. Não só para você, mas para a sua descendência, Abraão. A importância de nós olharmos na direção certa, queridos, abençoa não só a minha vida, mas aqueles que me cercam também. Hoje, você tem essa responsabilidade. Se você olhar para a direção que Deus está te dando, quando eu falo olhar, é você se ajustar na vontade de Deus, se submeter aos propósitos, aos planos de Deus. Se você olhar na direção que Deus está te dando, não é só você que é abençoado. A sua escolha hoje, a sua decisão hoje, o que você faz hoje, olhando na direção certa, sem dúvida nenhuma, vai abençoar toda a sua descendência. Você diz amém, queridos? Porque assim foi na vida de Abraão. Imagine se Abraão não tivesse olhado para a direção certa. Imagine se ele pensasse assim, Deus está falando comigo, que nada. Quem sou eu? Às vezes a gente tem dessas, não, quem sou eu? Existe mais de 7 bilhões na face da terra, Deus vai falar comigo? Por que não? Por que Deus não vai falar com você? Porque tem muita gente que pensa isso. Eu sou só um Zé Mané, sou um Zé Ninguém, lá da minha família, do meu trabalho, aonde eu vivo. Não, nada disso. Pelo que eu sei, você é muito importante para Deus, amém, igreja? Por isso que Jesus morreu. E a Bíblia diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, então quer dizer, Ele te ama, você é importante. Tira isso da sua cabeça, de muitas vezes achar, olha, sabe, ninguém olha para mim, ninguém se interessa, ninguém está vendo aqui eu. Isso às vezes vai acontecer, humanamente falando, mas em se tratando de um Deus que existe no céu, Ele jamais vai esquecer você. Ele jamais tira os olhos de você. Jamais. Eu vou usar um exemplo, eu sei que vocês têm também. Quando está eu e a Juliana junto com as crianças em algum lugar, eu fico observando ela. Ela não tira os olhos das crianças. Você está lá conversando com alguém, em algum contexto, algum ambiente, ela está lá. Está ali, opa, o outro está ali, está pendurado em alguma coisa, está tropeçando ali, mas está olhando. Eu sei que você também faz isso, você pai, você mãe. Você ama alguém, você faz isso, opa, onde foi? Minha esposa está ali, então beleza. Ó, meu marido, ou meu filho, ou meu neto, não sei, alguém que você ama, que você zela.
Os seus olhos estão ali, em cima dele ou dela. Deus não é diferente. Então tira isso da tua cabeça, de achar, né? Ah, Deus não me ama. Olha, eu estou passando isso porque, sabe, deve ser uma maldição na minha vida. Abre parênteses, é claro. Se você não estiver olhando para o lado certo, se você estiver no pecado, se você estiver longe da presença de Deus, obviamente que você estará mais sujeito às opressões malignas. Mas Deus, Ele te ama. Deus, Ele quer cuidar de você. Deus, Ele quer sustentar a sua vida e te abençoar. Amém, igreja? Quando nós olhamos na direção certa, o que acontece aqui nesse texto? Nós vamos com certeza dar passos de fé. Por que é que muita gente, ele tem receio de tomar uma decisão ao lado de Deus, ao lado de Jesus? Porque ela tem medo, né? Ah, eu não vou fazer isso porque vai que lá na frente eu tenho que abrir mão disso. Ah, eu não vou tomar essa decisão porque estou falando em relação às coisas de Deus. Porque senão vai que, né? Eu vou ter que ir mais para a igreja e menos nas coisas do mundo. Às vezes acontece. Quantas pessoas às vezes eles não se firmam com Deus, eles não aumentam o seu compromisso com Deus, porque tem medo, porque elas estão desconfiadas. Ah, mas é gostoso viver no mundo, né? Fazer as coisas que tem aí nessa vida. Mas eu quero dizer para você que quando nós escolhemos, quando nós olhamos para o que é certo, com certeza eu e você seremos abençoados. Foi isso que aconteceu na vida de Abraão, né? E Abraão, ele tinha tanta esta certeza que no verso 18 ele diz assim a palavra: então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre em Hebrom, onde ali construiu um altar ao Senhor. Eu não sei se Abraão, ao ouvir essas palavras, se houve uma mistura no seu coração, né, de sentimentos. Olha, Ló, meu sobrinho, se afastou de mim, sabe, aquela coisa dentro dele, aqueles sentimentos, aquelas emoções. Mas no decorrer aqui dessa narrativa, nós vemos que Ló mudou o seu posicionamento. Ele saiu do lugar que ele estava e montou um acampamento. O que era um acampamento? Era o lugar que ele ia viver com a sua família. Ele saiu do lugar que ele estava para viver em outro lugar. Querido, sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Posicionamento. Se nós queremos a bênção de Deus, se nós queremos que o Senhor continue nos conduzindo, falando ao nosso coração qual é a decisão certa, nós precisamos nos posicionar. Sair de repente, porque como eu disse, às vezes a gente fica muito ali, né? Alimentando aqueles problemas. Mas aqui diz o texto que Abraão, ele saiu, ele mudou seu acampamento e construiu um altar de adoração a Deus. A partir daquele momento, Abraão, né, construiu um altar, dizendo assim, para mim e para você que lê a Bíblia: eu vou servir ao Senhor, eu vou adorar a Deus. Eu quero um compromisso maior com Deus. Aonde ele estava, ele iria se lembrar do Senhor. Qual é a direção que os teus olhos precisam ir, queridos, nesta noite? Para o lado de Deus, para aquilo que o Senhor te mostrar. Não sei, no seu contexto de família, de igreja, de profissão, mas essa noite nós vamos orar a Deus e pedindo: Deus, me dá uma direção. Deus, mostra para mim por onde eu tenho que seguir. Me mostra, Senhor, quais são as decisões que eu tenho que tomar neste desafio. Quais são as escolhas que eu tenho que fazer diante desse problema?
é a direção dos seus olhos. Vamos orar, feche seus olhos. Eu quero, enquanto você está aí orando a Deus, de olhos fechados, eu quero te incentivar a você a clamar agora: Deus, me dá uma direção. Deus, me mostra qual é o seu caminho. Talvez a sua oração seja como o Senhor mostrou para Abraão naquele momento de angústia e de sofrimento. E o Senhor disse para ele: Abraão, olha para o sul, olha para o norte, toda esta terra eu te darei. Talvez a sua oração seja isso: Deus, me faz enxergar como Abraão fez, me faz ver claramente, Senhor. Porque talvez os seus problemas, queridos, não está dando para você enxergar a direção de Deus. Então peça ao Senhor: Deus, tira do meu caminho, tira esses obstáculos, Senhor. Tira essas vendas dos meus olhos que talvez sirvam como escamas que não estão me fazendo enxergar a tua direção, Senhor, nesta situação. Talvez seja a sua oração. E eu rogo a Deus que Ele te ilumine, que Ele te dê a direção clara da vontade dEle para a tua vida, para as nossas vidas. Pedimos a Ti, Deus, nesta noite, que o Senhor assim deixe claro qual é a sua vontade. Muda o nosso caminho, se nós estivermos no caminho errado, Senhor. Se nós tomamos talvez uma decisão lá atrás equivocada. E assim como Abraão fez, ele mudou o seu acampamento, nos ajuda a mudar. Não de lugar, é só uma palavra simbólica, mas talvez mudar algumas atitudes do nosso coração, alguns pensamentos, algumas atitudes. Nos ajuda a mudar, Senhor, com a direção que o Senhor vai nos dar. E eu também quero declarar sobre a vida da tua igreja, das nossas vidas, que se nós olharmos para a direção certa, não há dúvidas que o Senhor irá nos abençoar. Se o Senhor dar a tua direção, com certeza, nada mais vai nos atrair, a não ser fazer a tua vontade, a olhar só para o Senhor. Eu sinto no meu coração de expressar aquele versículo, aonde a palavra de Deus diz também, no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É para Ele que você tem que olhar, só para Ele. Talvez você está se distraindo com algumas coisas. O Senhor está falando com alguém aqui esta noite. Talvez você tenha se perdido porque você está correndo para cima e para baixo, não está olhando para a direção certa. Mas Deus está falando com você: olhe para a direção certa. Olhe para mim, filho, olha para mim, filha. Eleva os teus olhos para mim, porque sou eu que sou o teu socorro nas horas de aflição. E se nós olharmos para o Senhor, Ele vai nos dar a direção que a gente precisa. Eu quero declarar sobre a vida da igreja, talvez seja para um, para dois que está aqui. Esta semana o Senhor vai te dar um direcionamento. Esta semana Deus
vai deixar claro no teu coração o que você precisa fazer. Você que está com dúvida, você que sabe, está olhando para cima e para baixo, está desesperado. Deus, esta semana, pela fé, nós declaramos, Ele vai te dar uma direção. Ele vai falar ao teu coração: filho, é por aqui que eu quero, é dessa maneira que eu quero, é desse jeito que eu quero. É assim que o Senhor vai agir na tua vida, em nome de Jesus. Coloca essa palavra no teu coração e você vai se lembrar. O Espírito Santo vai te lembrar dessa palavra. Obrigado, Deus. Obrigado porque nós temos alguém que nos ama e que pode nos dar a direção quando a gente precisa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, nós vamos participar da ceia do Senhor. Os irmãos que estão nessa noite conosco para ajudar a servir a ceia, então venham participar aqui conosco, tá bom? E eu quero dizer para você que é membro da igreja, você que é batizado, você se coloque de pé para receber o elemento da ceia do Senhor. Recebendo o elemento, espere a todos, tá bom? Que nós temos pessoas lá no Ministério Infantil. Nós temos pessoas na galeria, no louvor que precisa ser servido, tá bom? Deus abençoe. Pegando o elemento, pode se assentar. Foi o amor que pagou com sua própria vida. Pecado e dor carregou e ao mundo trouxe a esperança. Foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou. Se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Salvador, Santo, morto em meu lugar. O Cordeiro, o grande eu sou, que tira o meu pecado. Foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou. Se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, precioso sangue do Cordeiro, se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. A palavra de Deus
Em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23 diz: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Este é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. A ceia do Senhor, ela é uma oportunidade de uma segunda chance. Voltando um pouquinho para esse texto de Abraão, toda vez que eu lembro e leio a sua história, eu lembro que Deus estava dando oportunidades para ele. Desde quando ele falou: Abraão, lá no capítulo anterior, sai da sua terra, sai da sua parentela. E depois esse texto, Deus estava dando oportunidades para Abraão. Da mesma maneira, irmãos, quando nós lembramos de quem nós éramos, Deus nos deu uma nova oportunidade. Perdão dos nossos pecados. Deus está nos dando uma nova oportunidade para a gente se lembrar: eu te dei uma nova chance para você entrar no céu. Então a ceia, meus irmãos, ela é muito importante. Nós nunca deveríamos faltar na ceia do Senhor, porque todas as vezes que nós faltamos ou não fazemos esse momento, nós estamos dando as costas para esta segunda chance. Então, neste ato de oração com Alexandre, ore a Deus: obrigado, Jesus, por esta segunda chance, pelo perdão dos meus pecados, pela vida eterna. Porque às vezes, irmãos, a gente, sabe, olha muito as coisas terrenas. A gente pede muito pelas coisas terrenas, mas a gente às vezes esquece de pedir perdão para Deus, da gente agradecer a vida eterna. É só uma força de expressão. Eu sei que a maioria aqui pede perdão, eu sei que a maioria agradece a Deus, mas nunca se esqueça de fazer isso, porque Ele nos deu uma segunda chance. Então vamos orar e apresentar a Deus nossas vidas. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito e fez nas nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor escolheu nos restaurar ao invés de nos jogar no inferno. Obrigado, Senhor, por ter mandado o seu Filho único para morrer dos nossos lugares. Era para nós termos morrido, mas o Senhor escolheu morrer por nós. Nós não temos como agradecer isso. Peço que agora, nesse momento que nós vamos cear, que nós possamos relembrar disso, desse ato misericordioso da sua vontade, que nós possamos reconectar com o Senhor, que nós possamos ter uma vida restaurada, que nós possamos buscar uma santificação para agradar a Ti, porque naquele grande dia nós queremos Te ver face a face como o Senhor é. Então ajuda-nos, ó Pai, nessa caminhada, que nós possamos relembrar todos os dias que nós somos pecadores, mas só que graças à sua vontade nós somos redimidos dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Memória de Jesus, vamos comer todos do pão. Em memória de Jesus, vamos tomar todos do cálice. Obrigado, meus irmãos, tá bom? Essa equipe de hoje, Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos chamar aplauda ao Senhor a vida desses irmãos, né, que hoje serviram conosco, e chamar também alguns irmãos para receber o pão da família Vila Diva. Então chamo aqui à frente a irmã Jeane. A irmã Jeane está, cadê ela? Opa, Jeane. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da Jeane. E também o irmão Aguinaldo. Pode vir aqui, irmão Aguinaldo, também. Vamos aplaudir a Deus. Aplauda com vontade, igreja. Se é para aplaudir, aplauda. Vamos ficar de pé. Desejo uma boa semana. Não sai não, mas desejo uma boa semana para essa pessoa que está do seu lado, tá bom? Enquanto aqui eu tiro a foto.
Amém, querida igreja? Lembrando, não esqueça do seu jejum de carne branca. Pastor, eu não como frango, não como nem peixe. Então faça de outra coisa, tá bom? Abra mão aí de uma refeição, alguma coisa que você tem que renunciar. Tá bom, queridos? Lembrando também, nós temos lá o carnezinho. Abençoa a igreja que você está, que você serve, e que Deus te abençoa, tá bom? Então pegue o carnezinho lá com a recepção, e que Deus te abençoe grandemente, tá bom? Espero vocês no próximo domingo. Levanta as mãos, que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz: aplauda ao Senhor. Uma ótima semana. Deus abençoe sua vida. Vai na paz do Senhor Jesus.